E eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, é isso aí, vamos que vamos espantar esse frio, né? 1 Crônicas 17, 27. Olha que versículo poderoso para nós nos dias de hoje. Que versículo maravilhoso que Deus quer falar com você. Esse versículo é a oração de Davi, do rei Davi. Ele acaba de receber a notícia do profeta Natã, de que Deus estava através dele instituindo uma dinastia, que não faltaria no trono um descendente de Davi, que por toda a história teria sempre um rei descendente de Davi. As gerações que iam vindo, né, Davi ali esboçou o desejo dele de construir um templo, e o Senhor falou: não vai ser você que vai construir esse templo, quem vai construir esse templo é o seu filho, Salomão. E eu estou instituindo a partir de agora uma dinastia. Os teus filhos, sempre haverá um filho teu no trono. Sempre haverá um rei que é descendente de Davi. Davi ficou muito feliz com isso. Davi ficou impactado com isso. E aí ele faz uma oração maravilhosa que se encontra aí no capítulo 17. Mas um dos últimos versículos é esse. E olha que poderoso que é esse versículo. Davi fala assim: agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Aquilo que o Senhor abençoas, abençoado está para sempre. Esse é o tema da nossa mensagem, esqueci de passar. Abençoado está para sempre. É isso que Deus tem para as nossas vidas, meus queridos. E esse versículo nos traz aqui diversos pontos maravilhosos que eu gostaria de falar com você nessa noite. Porque é um texto maravilhoso. A oração de Davi é para que Deus abençoe a sua família, para que essa família continue na presença de Deus para sempre. Família é algo poderoso, meu querido. Eu sei que talvez você possa ter tido experiências desastrosas em relação à família. Eu não posso imaginar quais são as tuas histórias, quais são os seus traumas, quais são as suas dificuldades, aquilo que você enfrentou com seu pai, com sua mãe, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Mas eu quero te dizer que família é algo poderoso. Mas nós precisamos, não só no mês de maio, levantar um clamor para a nossa família. Esse clamor tem que ser diário, porque existe uma força querendo destruir. Nós estamos em guerra. Escute, existem muitas pessoas querendo assumir alguns ministérios aqui, assumir o louvor, assumir o staff, assumir o apoio. Pastor, me dá uma oportunidade, eu quero pregar, eu quero tocar, eu quero orar, fazer parte da intercessão. Mas meu querido, o seu primeiro ministério é a sua família. É o seu pai, é a tua mãe, são os teus filhos, tua esposa, o teu marido. Porque a palavra de Deus diz: se você não governa bem a tua casa, como poderá governar as coisas de Deus? O teu primeiro ministério é a família. Família é algo poderoso. Se você abrir lá o artigo 226 da Constituição Federal, a lei mais importante que nós temos no Brasil, ainda que alguns não estão respeitando, principalmente aqueles que deveriam guardar ela, mas enfim, se você pegar o artigo 226 da Constituição Federal, fala assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Família é a base da sociedade. Uma sociedade se constrói através de uma família. Veja que algo poderoso é a família. Uma sociedade de Pirajuí, está sobre a família. O nosso país, o Brasil, a sociedade brasileira está instituída sobre a família. A família é a base da sociedade. Porém, que dias difíceis nós estamos enfrentando.
que dias difíceis nos quais as nossas famílias estão enfrentando. Se você pegar a história de Davi e de todos os reis, você que está lendo lá, se você não está lendo, eu quero trazer alguma analogia aqui, espero que você consiga acompanhar. Mas se você pegar lá as histórias dos reis, do povo de Israel, você vai ver que naquele tempo bíblico, o que era constante? Guerras. Nós temos lá que o povo de Israel, eles saíram do Egito, e depois daqueles 40 anos, eles entraram na terra prometida, conquistaram aquela terra prometida, e expulsaram daquela terra, porque aquela terra era deles. E eles expulsaram todos os outros povos que moravam naquelas terras. Eles falaram assim: essa terra o Senhor está nos dando, essa terra é nossa, é propriedade nossa, é a terra que emana leite e mel, é a terra que o Senhor nos deu. E o povo de Israel dominou aquelas terras. Porém, existia uma ordem do próprio Deus, de eles se manterem em obediência ao Senhor. Veja que o próprio Moisés, antes de entrar na terra prometida, quando o Senhor estava dando instrução, você vai sair do Egito, você se prepara, porque você vai entrar naquela terra prometida, você vai entrar naquela terra. O que Moisés fala? Deixa eu achar aqui o versículo. Ele fala, eu não estou achando aqui, Êxodo 33:15, por favor, abra aí. Êxodo 33:15. Quando Moisés estava se preparando para entrar na terra prometida, Moisés fala: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Eu só vou entrar nessa terra prometida com o teu povo, Senhor, se a tua presença nos acompanhar. Veja que aquele povo entrou naquela terra prometida, aí o texto. Aquele povo só entrou na terra prometida porque a presença do Senhor estava com eles. E aí eles dominaram aquelas terras, e aí eles invadiram e dominaram, porque era o Senhor que estava dando, porque a presença do Senhor estava com eles. Mas aí o que começa a acontecer? Eles começam a fazer as divisões da terra, eram 12 tribos, os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Judá, e eles começam a fazer as divisões, um vai aqui, outro vai ali. Depois que eles conquistaram toda a terra, eles começam a dividir entre os irmãos. Ó, meu irmão, você vai ficar aqui, meu outro irmão vai ficar ali, e começa a fazer as divisões sobre toda aquela terra que eles tinham conquistado. Mas é o que começa a acontecer? Sobre aqueles reinos, daqueles irmãos, eles começam então a querer um rei. Nós queremos um rei. Nós não queremos mais a presença de Deus, porque até então, quem era o rei daquele povo? Era Deus, era o próprio Deus. Mas chegou o momento que eles falaram: nós não queremos mais Deus como rei. Nós queremos um rei igual as outras nações têm. A nação lá fulano de tal tem, o Egito tem um rei, a Samaria tem um rei, a Babilônia tem um rei, nós queremos um rei também. E eles abrem mão da presença do Senhor. Só que se você for pegar durante todo o texto, vários textos, o Senhor falava: se vocês permanecerem na minha presença, se vocês obedecerem os meus caminhos, se vocês estiverem comigo, o que ia acontecer? Eu os abençoarei. Porém, se vocês me abandonarem, eu vou ter que retirar a minha presença de vocês. Quando Deus retira, não é que Deus penalizava eles, meus queridos. Não é que Deus tinha o prazer de penalizar, é que a presença de Deus era retirada. Quando aquela presença de Deus era retirada, porque era a presença de Deus que dava vitórias para eles, era a presença de Deus que acompanhava eles em cada batalha. Quando aquela presença de Deus era retirada por causa da rebeldia, por conta da desobediência, o que acontecia? Os povos iam e dominavam o povo de Israel. E aí você tem o livro de Reis, você tem o livro de Crônicas que nós estamos lendo, e vários outros textos que mostram as diversas quedas, as diversas batalhas que o povo de Israel enfrentou e perdeu, por conta da desobediência de Deus. Por conta da desobediência a Deus. Por conta da rebelião contra Deus. Porque eles negaram a presença de Deus.
O seu reino é a sua família. A sua terra é a sua família. Aquilo que o Senhor deu, a terra prometida que você alcançou, ou que você está conquistando, é a sua família. Tem muitos jovens se preparando para casar, se preparando para constituir família, mas você já faz parte de uma família. Essa família que você faz parte, meu querido jovem, já é a tua terra prometida. E você, a hora que casar, você vai estar estendendo as estacas da sua terra. Você vai estar aumentando a sua terra. Eu já tinha um reino junto da minha mãe e do meu pai. Quando eu casei com a Kelly, é uma extensão dessas terras, dessa terra prometida. Porém, a minha família tem que ter algo para ser abençoado. Eu quero te dizer que a bênção do Senhor já está lançada para mim e para você. E aquilo que Deus abençoa, abençoado está para sempre. Nós já fomos abençoados, nós já temos a promessa, nós já temos a ordem da bênção. Vocês serão abençoados para sempre. Porque aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Se você abrir o texto lá estou um pouco perdido aqui nos textos, mas aqui de Gênesis 12, 2, 3. Desde Abraão, nós já fomos abençoados. Olha o que diz o texto, 12, 2, 3. Gênesis, farei de você, Deus falando para Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse todos os povos, está aqui o Lucas, está aqui o Luiz Guilherme, está aqui a Kelly, está aqui a Elisa, está aqui o Ruslo, o Mateus. Todos serão abençoados. A ordem da bênção do Senhor já foi declarada para você. Mas o que acontece? Como nós já falamos no culto, na conferência dos jovens. Essa bênção, imagine ela como uma semente. E ela precisa ter um ambiente para poder germinar, para ela poder produzir. Mas o que acontece? Muitas vezes nós tornamos esse ambiente contaminado. Muitas vezes nós tornamos esse ambiente inóspito, um ambiente prejudicial para que essa semente da bênção venha florescer. Muitas vezes, nós que não deixamos essa bênção crescer dentro da nossa casa. Deus já lançou a palavra dele é essa semente, vocês serão abençoados. Mas nós muitas vezes, não deixamos esse ambiente preparado. Qual que é o ambiente, Lucas? Como eu faço para essa semente germinar? Com a presença do Senhor. Olha o texto principal que nós estamos estudando, 1 Crônicas 17, 27. Olha bem ele, olha o que fala. Agora, por tua bondade, Davi orando, abençoa a família de teu servo. Qual que é a bênção que ele está pedindo? Riqueza? Não. Dinheiro? Carros? Vitória sobre as batalhas? Não. Qual que é a bênção que Davi está pedindo para a família dele? Para que a família dele permaneça por um mês na presença, por uma semana, aos domingos à noite, só no quarto secreto, para sempre. Onde? Na tua presença. A bênção que Davi estava pedindo para os seus filhos, para aqueles que iam vir, é para que eles permanecessem na presença do Senhor para sempre. Você quer ver a sua bênção germinar? Você quer ver a sua bênção dar frutos? Você quer ver essa bênção para todo sempre da tua vida? Você precisa criar um ambiente para isso. Esse ambiente não é criado pelas suas próprias forças. Esse ambiente é só criado por uma presença, a presença de Deus. Porém, assim como aquele povo de Israel, quando foi entrar, Moisés falou, nós não vamos mover, nós não vamos entrar se a tua presença não for conosco. O Senhor veio, a presença do Senhor acompanhou, eles entraram, venceram tudo. Aí eles estabeleceram suas casas, estabeleceram seus reinos, mas aí o que aconteceu? Eles começaram a colocar outros reis, e começaram a abrir mão da presença do Senhor.
E é esse a grande luta das famílias nos dias de hoje. Nós, enquanto família, estamos abrindo mão da presença do Senhor nas nossas casas. Nós, enquanto família, meus queridos, estamos abrindo mão da presença do Senhor nos nossos lares. O nosso reino, que é a nossa família, nós estamos abrindo mão da presença do Senhor. Como, Lucas? Como que eu abro mão da presença do Senhor? Como eu estou rompendo, quebrando a presença do Senhor na minha casa, no meu reino? Isaías 59, 2. A palavra de Deus diz em Isaías 59, 2: mas os seus pecados, os nossos pecados, as nossas maldades, o que faz? Faz separação entre nós e Deus. Quando nós pecamos, meus queridos, essa presença, ela é quebrada. O que diz lá no Novo Testamento? Não entristeçais o Espírito Santo. Mas muitas vezes, nós infelizmente, estamos abrindo mão da presença do Senhor. Nas nossas casas, nos nossos lares. Estamos abrindo mão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí a grande questão, quando nós abrimos mão da presença do Senhor, nós nos tornamos uma terra desprotegida. Muitas famílias estão abrindo mão da presença do Senhor e estão se tornando uma terra desprotegida. Se você pegar a história, o que aconteceu com os reinos de Israel, o que aconteceu com os reinos de Judá? Foram saqueados, foram exilados, foram roubados, foram destruídos, foram mortos. Houve houve guerras, houve mortes, houve lutas. E é o que muitas famílias estão sofrendo hoje. Quantos maridos estão em guerra com as suas esposas? Porque a presença do Senhor foi retirada dos lares. E isso eu estou falando dentro de famílias cristãs que já têm essa consciência da presença do Senhor. As famílias que nem têm a presença do Senhor estão ainda piores a situação. Se você pegar, eu estava conversando com o Mateus Mazzali, os divórcios já no mundo teve um estouro absurdo nessa pandemia. Mas só aqui em Pirajuí já aumentou, nesse tempo de pandemia, mais de 200%. Só nesse período da pandemia. É um divórcio atrás do outro. Os advogados acabam pegando lá pela assistência judiciária, chega lá, quero me divorciar, quero me divorciar, quero me divorciar. Por quê? Porque o reino está desprotegido. A família está sem a presença do Senhor. Em São Paulo, há 2 dias, saiu a notícia agora, que foi criada pela Polícia Militar uma patrulha Maria da Penha. É uma patrulha específica da Polícia Militar só para atender os casos de violência doméstica diante do aumento absurdo lá no estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, na capital, de agressão, de violência doméstica. Olha as notícias. A gente tem falado para não olhar nas notícias, mas às vezes a gente dá uma espiada e a gente se depara com coisas absurdas. Em menos de 1 mês aí, 2 meses, 2 crianças, isso o que a notícia passou, né? O que a gente vai saber quantas coisas aconteceram, que a gente nem imagina. Mas 2 crianças foram mortas violentamente. Não foram só mortas assim, não que isso também mudaria alguma coisa, mas mortas por meio de tortura, por meio de agressões, mortas por seu padrasto e por sua madrasta, com o consentimento das mães. Sabe o que é isso? São povos inimigos invadindo os reinos, as famílias e destruindo. Por quê, Lucas? Porque um dia, em algum momento, as famílias falaram não para a presença do Senhor. E aí aquela oração de Davi não pode ser completada. Porque o Senhor abençoa, mas a presença que é necessária para essa bênção germinar,
não acontece. Como está a sua família, meus queridos? Como está a sua casa? Como está o teu reino? Se a nossa família é a base da sociedade, e se a nossa família está em ruínas, digo de modo geral, o que será da nossa sociedade? O que será do nosso país? Como chegamos neste ponto de ver a base da sociedade sendo destruída diante dos nossos olhos? Como chegamos a esse ponto de ver as nossas casas sendo invadidas por outros reinos, por outras pessoas, por outros povos? Como nós deixamos que outros povos viessem nos dominar a nossa casa, dominar o nosso lar? Por que nós deixamos isso? Quantos da nossa família hoje estão agora escravizados pela bebida, pela pornografia, pela raiva? Quantos das nossas esposas não se sentem exiladas dos seus próprios maridos? Não recebem um toque, não recebem um beijo dos seus maridos? Estão distantes um do outro, morando debaixo do mesmo teto, mas como estranhos. Quantos filhos foram levados cativos pelas drogas? Quantos filhos foram levados cativos por relacionamentos abusivos, de namorados e namoradas que são abusivas, relacionamentos doentios, porque em algum momento nós tiramos a presença de Deus da nossa casa, do nosso lar. E essa guerra está sendo travada diante dos nossos olhos. Se você pegar os povos bíblicos lá de Israel, Judá, você viu que eles permitiram algumas concessões, e isso foi a ruína deles. Eles foram se permitindo a se misturar com algumas culturas daqueles povos que eles haviam expulsado. E aquelas culturas começaram a entrar na cultura deles, e aquilo foi um dos primeiros passos para a sua destruição. E é o que nós vemos na nossa família. Hoje você não assiste um filme sem ter alguma coisa, querendo passar uma ideologia, querendo passar alguma coisa para as famílias engolirem goela abaixo. Seja de relacionamentos completamente fora da vontade de Deus, seja de corrupção, seja de abuso, o filme vai colocando, e eu gosto de filmes, não estou falando não assiste, mas não é esse o objetivo, mas nós temos que estar com os nossos olhos abertos, porque a sociedade, a mídia está querendo tornar comum aquilo que Deus abomina. E eu não só digo de relacionamento aqui A ou B, vai muito mais além. Quando nós retiramos a presença de Deus dos nossos lares, dos nossos reinos, nós ficamos suscetíveis aos ataques do inimigo. Veja, se trata de um reino poderoso. Família é um reino poderoso. Me diga, qual rei não gostaria de ter o domínio sobre essa família? Qual rei não gostaria de ter domínio sobre este reino? Até mesmo um rei impostor, que é Satanás, ele quer dominar essa família, porque ele sabe quão poderoso é este reino chamado família. Por isso que Deus tem a sua estratégia, para que essa presença seja restaurada nos lares, para que essa presença seja restaurada na minha casa, na sua casa. E é o que você tem que buscar, é o que eu tenho que buscar, mas como eu disse, é como o texto diz, não é só de domingo à noite, não é só na hora do seu quarto secreto, que você consegue ir às vezes uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, não é só em um momento, é para sempre, é para o tempo todo. A presença do Senhor tem que ser o tempo todo, meus queridos. Não dá para abrir um parênteses e falar, Senhor, agora não entra aqui, agora, Senhor, não faça parte disso. Não, é para o tempo todo. A presença do Senhor, a oração de Davi é para que os filhos dele, as famílias dele, pudessem estar na presença do Senhor para sempre. E a nossa oração é para que nós possamos voltar a desfrutar da presença do Senhor para sempre. Não é só num culto de domingo à noite, que é maravilhoso. A presença do Senhor é quase que palpável, quase não, é palpável. Nós tivemos aqui pessoas que viram o próprio Jesus andando aqui nos cultos, nas conferências, nos retiros. Quantas vezes o pastor Marinho mesmo disse da presença de Jesus aqui.
Quantas vezes o pastor André ministrando louvor, nós sentimos realmente a igreja sendo abraçada pela presença do Senhor. E qual foi o seu sentimento? De dor, de tristeza, de desespero? Você sabe qual foi o seu sentimento? De paz, de satisfação, de alegria, quase que o seu coração não cabe dentro de você. E por que nós não levamos essa presença para a nossa casa? Ela não pode se resumir a um culto, ela não pode se resumir a um momento com Deus, ela não pode se resumir a Nós somos os guardadores da presença do Senhor, nós somos os guerreiros que somos os responsáveis para manter a presença do Senhor na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E o que você está fazendo, o que eu estou fazendo para que isso seja cultivado? Qual é a tua postura na sua casa? Pai, qual que é a tua postura com seus filhos? Mãe, qual que é a tua postura com seu esposo? Filhos, quais são as suas posturas com seus pais? Porque tudo isso ou atrai a presença de Deus, ou quebra essa conexão com os céus. Nós oramos que venha o céu sobre a terra, mas como virá se não há uma atmosfera preparada para isso? Porque nós não criamos, porque com as nossas atitudes, muitas vezes nós rompemos essa conexão. O que eu quero te convidar nessa noite é entender que a presença de Deus, ela é vital para a tua família. Ela é extremamente necessária. Não há como uma família sobreviver hoje sem a presença de Deus. Você pode não ser um bom trabalhador, você pode não ser uma pessoa com muitas habilidades, mas não tem como você ser uma pessoa má dentro da sua família. Você tem que ser o melhor pai, o melhor mãe, o melhor filho, porque isso são atitudes que vai atrair a presença do Senhor. Lucas, eu já destruí a minha família. Lucas, eu já vi a minha família se destruindo por conta disso. Eu abri mão da presença de Deus. Com as minhas escolhas eu abri mão da presença de Deus. E agora? O Senhor é poderoso para restaurar a tua casa, o teu lar. Não talvez com a mesma esposa, não talvez ali, mas Deus é poderoso. Nós temos diversas histórias de pessoas que foram restauradas pela presença do Senhor. Mas houve uma busca, houve um clamor, houve um reconhecimento de que, Senhor, eu não vou dar um passo sem a tua presença. O problema talvez seja esse, meus queridos. Nós estamos querendo dar passos na nossa família sem a presença do Senhor. E nós temos quebrado a cara. Existe uma guerra cultural contra as nossas famílias. Existe uma guerra de todas as formas contra os nossos familiares. E nós temos que abrir os nossos olhos para esta guerra, para que não percamos mais a presença de Deus. Maridos, amem a sua esposa. Esposas, amem seus maridos. Filhos, amem os seus pais. Isso estabelece uma conexão do céu na tua casa. Lucas, você não conhece minha casa. É impossível. Meus queridos, para Deus não há impossível. Nós somos testemunhos das coisas que nós já ouvimos aqui na igreja. Testemunhos de pessoas que não conversavam com seus pais por vários traumas, que não conversavam com seus irmãos um contra o outro. E quando eles quando eles levaram a presença do Senhor naquele lugar, os inimigos caíram no chão. E o Senhor reinou, estabeleceu o seu reino. O seu reino é a sua família, mas existe um reino a ser estabelecido sobre o teu reino, que é o reino de Deus. É a presença de Deus. Você não precisa me responder, é apenas uma pergunta para você meditar. Você deseja que o reino de Deus seja estabelecido sobre o teu reino? Se você deseja isso, meu querido, você precisa destruir alguns inimigos. Se você pegar os estudos, os livros aí de crônicas de reis, você vai ver que quando um rei assumia, uma das primeiras coisas que o texto fala, ou que ele fez o que o Senhor aprova, ou que ele não fez o que o Senhor aprova, fez o que o Senhor reprova.
E quando ele fazia alguma coisa que o Senhor aprovava, qual eram as coisas que ele fazia? Destruía os postes ídolos. Destruía aqueles com culturas diferentes que queriam trazer para aquele reino. E aí, para nós terminarmos, queria que você meditasse. Se existe algo que pode roubar a presença de Deus, é um ídolo. É um poste ídolo. E nós temos muitos postes ídolos nas nossas casas que precisam ser destruídos. Eu não tenho tempo hoje de nós entrarmos num estudo sobre idolatria. E quando eu falo idolatria, não engesse a mente apenas com uma questão de uma imagem, vai muito além disso. O seu poste ídolo pode ser o seu próprio marido, pode ser o seu carro, pode ser o seu dinheiro, pode ser um ministério seu, pode ser o seu próprio corpo, pode ser você mesmo, pode ser o seu orgulho. Tudo isso pode ser postes ídolos. Quando aqueles reis que queriam fazer a vontade de Deus, eles assumiam como rei e conquistavam uma terra, a primeira coisa que eles faziam era destruir todos os postes ídolos. Porque eles sabiam que havia apenas um Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser o Senhor da tua vida, do teu reino, da tua casa. Ele quer expandir a presença dele sobre o teu lar. Mas ele não aceita nenhum poste ídolo na tua casa. Quais são os postes ídolos hoje na tua casa? Pode ser qualquer um desses que eu falei. Pode ser o dinheiro, pode ser a sua própria vida, o seu próprio eu. Destrua os postes ídolos. Quero te dar só um exemplo de uma família. Na verdade, de uma família não, de várias famílias que tinha a presença do Senhor como regra na vida deles. E o louvor pode subindo, por favor. Se encontra no texto que nós lemos aí essa semana, ontem ou hoje talvez, acho que foi hoje, que é 2 Crônicas, capítulo 20. Se você nunca leu esse texto, meu querido, eu te convido a ler na tua casa. Se você leu, você sabe o que eu estou falando. Se trata da batalha que Josafá teve. Abra aí em 2 Crônicas, por favor, capítulo 20. Nós temos alguns versículos aí que eu quero falar. Diz assim o texto, 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 2, por enquanto. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Havia um exército enorme vindo contra Josafá e o povo de Judá. Josafá era o rei de Judá. E havia um povo enorme vindo. E aí Josafá reuniu todo mundo, todos os povos de Judá, colocou todo mundo. Olha o que diz o versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, ou seja, até mesmo os filhos de colo. Ou seja, o que isso representa? Que ali havia famílias. Concordam comigo? Todos os homens, mulheres, filhos e até os filhos de colo. Ou seja, quem estava ali reunido conversando com Josafá, ouvindo Josafá? As famílias. E Josafá estava passando uma instrução. Está vindo um povo contra nós. Mas nós aqui, família, recebemos, famílias de todo Judá, nós recebemos uma orientação de que é para nós avançarmos. Veja aí o texto, 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Falei que o livro é difícil, mas vamos lá. Que era levita e descendente de Asaf no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá, todas as famílias, escutem, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo. Olha o que a presença do Senhor faz,
Olha como é poderoso a presença do Senhor num reino. O Senhor disse: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Ninguém estava falando que não era enorme, era um exército enorme. Ninguém estava negando o poder desse exército. Vamos lá. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Quando nós temos a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, a batalha não é nossa. A batalha, Deus assume as nossas batalhas. Deus assume as nossas batalhas. Eu quero te dizer que um ídolo é um traidor. Ele vai te deixar na mão, mas o nosso Deus não vai deixar na mão. Se você idolatra o dinheiro, na hora que a crise vir, na hora que você começar a discutir com a sua esposa, veja se o dinheiro vai te salvar. Não vai. Ele é um traidor, vai te deixar na mão. Se aquele carro é um idólatra, é um ídolo seu, se você idolatra aquele carro, na hora que brigar, na hora que vier a doença, na hora que vier as dificuldades, na hora que vier a crise, veja se aquele carro vai te salvar. Não vai. Veja se você mesmo pode se salvar enfrentando uma doença. Não se salva, porque os nossos ídolos são traidores. Mas quando nós temos a presença do Senhor, Ele não é um traidor, Ele assume as nossas batalhas. Qual é a crise? Qual é a dificuldade? Eu estou assumindo. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Qual que é a batalha que você está enfrentando no teu reino hoje? Qual que é a batalha que você está enfrentando na tua família hoje? Confie na presença do Senhor. Ele assume a batalha. Ele fala: essa batalha não é tua. Veja a continuidade desse texto. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 16. Amanhã desçam contra eles. Todos vocês desçam, todas as famílias, todo mundo. Eis que eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Ou seja, aquele povo ia estar frente a frente a esse exército. Imaginou o temor, imaginou o medo daquelas famílias. De fato, muitas vezes vem exército contra as nossas famílias, mas nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma bênção. Lembra da bênção? Aquilo que o Senhor abençoa, abençoado será para sempre. Eles estavam debaixo dessa palavra. E olha o que aconteceu. Versículo 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Não é de vocês, não é pela sua força, não é pelas suas próprias mãos. Essa batalha é do Senhor. Confie no Senhor, confie na presença do Senhor, porque o que Ele abençoa, abençoado será para sempre. Tome as suas posições. Pode aplaudir ao Senhor. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. O problema é que nós não permanecemos firmes. O problema é que nós abrimos mão da presença do Senhor. Quando a mulher começa a gritar conosco, o homem quer gritar mais alto, e aí não está permanecendo firme, está abrindo mão da presença do Senhor. Quando o homem começa a discutir e a mulher quer falar mais alto, ela não está permanecendo firme, ela está lutando com as próprias mãos. Quando os filhos estão em rebeldia contra, e a mãe acaba liberando, ou a mãe acaba sendo muito rebelde, muito radical, está lutando com as próprias mãos. Nós vamos ter muitos estudos esse mês da família, vamos falar muitas coisas, mas tem muita gente querendo lutar com as próprias mãos. Essa batalha não é nossa. Permaneçam firmes, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. O que isso significa? Presença. O Senhor estará com vocês. Presença. Josafá prostrou-se com seu rosto em terra, e o povo de Judá prostrou-se, todo mundo, todas aquelas famílias se prostraram. Então os levitas começaram a adorar. E qual que era a adoração do Senhor, daquele povo? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. No momento da crise, na sua casa, no seu reino,
Começa a declarar isso: Senhor, eu te agradeço, porque o teu amor dura para sempre. Eu não vou brigar com meu marido, eu não vou discutir com meus filhos, eu não vou discutir com a minha esposa. Eu te agradeço pelo meu marido, eu te agradeço pelos meus pais, eu te agradeço pela minha esposa, eu te agradeço pelos meus filhos, porque o teu amor dura para sempre, e o teu amor se faz presente nessa casa, domina o meu reino, domina essa casa, e esse reino já não é mais meu, esse reino é teu. O Senhor habita na minha casa, o Senhor se faz presente, e essa batalha não é minha, é sua. E o que aconteceu? Se você continuar lendo, aquele grande exército, aquele enorme exército, foi reduzido a pó, fugiram diante do louvor. Salmos diz: o Senhor habita no meio dos louvores. A hora que tiver crise na sua casa, mostra para o diabo quem habita na tua casa, liga um louvor lá, adore ao Senhor. Nos dias maus, a Kelly e eu, nós louvamos ao Senhor. Eu já contei para vocês a experiência quando eu antes era solteiro, a minha mãe de madrugada louvando ao Senhor. E sabe o que era isso? Estabelecendo a presença do Senhor na nossa casa. Por isso que veio sim as crises, veio sim exércitos, e exércitos enormes, enormes, mas todos eles fugiram, estão derrotados, estão destruídos, e a nossa família continua forte, firme, na presença de Deus. Você quer essa presença na sua casa? Você quer estabelecer essa presença no seu lar, sobre a vida do teu pai, da tua mãe, dos seus filhos? A bênção já foi lançada, e aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Mas você precisa cultivar essa atmosfera, você precisa trazer essa presença. Então, se você quer isso, eu te convido a se colocar em pé e clamar pela essa presença do Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar.